uma cidade localizada no litoral paranaense, sendo a maior dessa região. É a cidade mais antiga do estado. Segundo a estimativa de população realizada em 2001 pelo IBGE, possui 142.452 habitantes, sendo a 10ª mais populosa cidade do Paraná. Um dos maiores portos do Brasil, Paranaguá encontra na dinâmica portuária sua principal atividade econômica, movimentando anualmente cerca de 40 bilhões de toneladas de carga, gerando uma receita cambial de exportações de mais de 10 bilhões de reais. A atividade portuária em Paranaguá faz parte da identidade da cidade e possui um importante papel econômico, mas também gera problemas, principalmente quando se aborda o principal meio de transporte de carga terrestre, os caminhões, encontrados em abundância na cidade. O intenso tráfego de caminhões em Paranaguá gera distintos problemas por toda a cidade, variando desde problemas da infraestrutura, das vias, até questões ligadas à higiene do município. Vamos abordar agora alguns desses problemas, os quais encontramos nos nossos bairros. Caminhões de carga são veículos pesados, fator o qual faz com que o constante tráfego dos mesmos nas ruas da cidade desgaste e danifique o asfalto, ou até mesmo o solo não asfaltado em proporções consideravelmente amplificadas, gerando com o passar do tempo buracos e desníveis que muito atrapalham os moradores locais. O problema comum observado na cidade é a sujeira deixada por caminhões que transportam suas cargas de forma irregular, deixando rastros de soja, adubo e entre outros que vazam de containers. Por serem veículos grandes, de baixa velocidade, são evidentes os problemas ligados à fluência do trânsito na cidade, relacionados aos caminhões. Além de congestionamentos observados em certos pontos da cidade, em horários específicos todo ano, em certo período do ano, observa-se a formação de filas gigantescas de caminhões que se estendem na estrada da cidade. Além disso, de vez em quando, em ruas pequenas principalmente, o estacionamento mal planejado do caminhão na mesma pode criar problemas. Como já apontamos, apesar de gerar tantos problemas, atualmente os caminhões são extremamente importantes para a cidade portuária e que acabou fazendo parte da icônica paisagem do município. Espera-se, contudo, que Paranaguá faça o possível para que a convivência com esses veículos seja melhorada, aprimorando a infraestrutura das ruas, por exemplo, com duplicações das vias que apresentam maior movimentação de caminhões. Um outro problema bastante ligado aos buracos é o da lama formada em estradas de terra, que recebem um grande tráfego de caminhões, o que gera bastante desconforto aos moradores. O tráfego de caminhões pesados em Paranaguá vem crescendo a cada dia. A intensa atividade portuária é responsável por este aumento, que em alguns bairros da cidade tem causado muitos transtornos à população. Paranaguá é uma cidade portuária e, exatamente por esta razão, recebe diariamente uma grande quantidade de caminhões. Em alguns trechos, nessa localidade citada
no bairro do Bucuí, principalmente naquela avenida que dá acesso à Avenida Senador Atílio Fontana, nós temos constatado filas duplas de caminhões. Temos deslocado agentes do Departamento Municipal de Trânsito, Demutran, que fazem vistorias e acabam notificando esses caminhões que estão irregulares. A situação, segundo o secretário de Segurança, é consequência da falta de estrutura de algumas empresas, que não possuem pátios compatíveis com o número de caminhões que recebem, o que gera um acúmulo de veículos pesados trafegando pela cidade e estacionados muitas vezes em fila dupla. A Secretaria Municipal de Segurança, através do seu órgão de trânsito, que é o Demutran, está fazendo a sua parte. E eu entendo que nós estamos atacando a consequência e não as causas, porque as causas são as empresas que estão situadas naquela região, que não dispõem de uma infraestrutura logística capaz de atender a demanda. E dessa forma, essas empresas acabam utilizando a via pública como um pátio de estacionamento e causando todo esse trabalho. Essas providências deverão ser tomadas em conjuntos pelo município através de outras secretarias, como, por exemplo, a Secretaria da Fazenda, a Secretaria de Urbanismo, para que haja realmente uma eficácia dessas medidas. E essas empresas, elas têm que ter pátio de estacionamento. Por exemplo, se a empresa tem capacidade para carga e descarga de 10 caminhões por hora, não adianta convocar 20 ou 30 caminhões, porque acaba acontecendo exatamente o que vocês estão vendo, causando um transtorno, um congestionamento para a população. É necessário que as empresas elas estejam adequadas à realidade do porto. São empresas que trazem investimento para o município de Paranaguá, que trazem emprego, mas é necessário que essas empresas tenham uma condição logística para ajudar o poder público ao escoamento da safra do nosso estado, do nosso país. O porto veio crescendo ao longo dos últimos anos e não pretende parar, mas com o crescimento do porto deve haver também um crescimento nos investimentos das vias públicas, principalmente as que levam ao porto, como as Ayrton Senna, a Bento Munhoz da Rocha Neto. Para isso, precisa haver uma revitalização no sentido de propiciar a melhor fluência do trânsito nesses locais. Não só a revitalização é necessária, mas como a duplicação de certas ruas e avenidas e implementação de mais malhas de vias na cidade. A conscientização e a regularização das transportadoras é algo bastante necessário. Tais estabelecimentos devem mediar bem a quantidade de caminhões que contratam com a quantidade de espaços que possuem para o estacionamento dos mesmos, evitando que esses veículos utilizem as margens de vias públicas para estacionar. A regularização da quantidade de carga relacionada também ao transporte regular dessa pode ajudar também a evitar o problema de extravasamento de materiais nas ruas. Uma maneira de diminuir o tráfego de caminhões na cidade é o escoamento das cargas por métodos diferentes de transporte, como os trens. Paranaguá já possui malhas ferroviárias, mas essas atualmente estão em estado decrépito. São pouco exploradas e não possuem tanto alcance como os caminhões têm atualmente. Planejamentos estão sendo feitos para a construção de uma via ferroviária que cruza o estado. Os estudos de viabilidade para a construção de um ramal ferroviário entre Guarapuava e o Porto de Paranaguá, coordenados pela Ferroeste, apontam uma demanda potencial de 30 milhões de toneladas por ano na área de influência do projeto, que considera, além da ligação no Paraná, os ramais para o Mato Grosso do Sul, Paraguai e Santa Catarina.